Pessoal, nós vamos estar mostrando para vocês aqui como a gente faz o nivelamento, né, instalação em cima do tripé do nível, tá? Então é bem simples, né, comparando com o que nós vimos ali para fazer esse mesmo procedimento com o teodolito, em relação ao nível ele é bem mais simples, tá? Então aqui eu já instalei o tripé, né, a gente já fez algumas ponderações quando trabalhou com o teodolito em relação à instalação do tripé e é a mesma coisa, tá? Bom, então a gente já tinha comentado um pouquinho, esse aqui é um nível óptico mecânico, certo? Um nível bem simples, tá? Que nós temos aqui na faculdade, então ele também tem a chamada base nivelante, e aí nós temos os 3 parafusos calantes ou 3 parafusos niveladores, certo? Então o procedimento é bem parecido. Bom, também nós temos aqui o orifício rosqueado para a gente poder fazer a fixação com o pino rosqueado do tripé. Então o procedimento é bem parecido, segurando aqui o aparelho, a gente ergue um pouquinho apenas para visualizar, para encaixar, né, o pino aqui no aparelho. Pegou um pouco de rosca, a gente vai soltar, posicionar corretamente no meio do tripé e aí proceder com o aperto aqui. Então a mesma coisa, não precisa muita força na hora de apertar, tá? Tem que ser um aperto firme que mantenha ele fixo aqui certinho em cima do tripé. Bom, antes da gente começar a nivelar, só fazer algumas ponderações sobre o modelo de nível, né? Alguns comandos aqui e a gente parte então para o nivelamento. Então, como eu disse, é um nível óptico mecânico, tá? Ele tem os 3 parafusos calantes ou niveladores. Nós temos aqui o sistema de lentes, certo? Aqui a ocular, onde nós vamos estar colocando o nosso olho para observar pelo sistema de lentes, certo? Esse anel giratório aqui no ocular, ele permite dar o foco nos fios estadimétricos, então igual o teodolito, esse aparelho também possui no seu sistema de lentes os fios estadimétricos para a gente poder fazer a leitura das miras graduadas, ok? Esse botão lateral, ele é o comando de foco do sistema de lentes, então ele vai dar o foco no alvo, certo? Enquanto que esse que eu já tinha comentado com vocês, ele dá o foco nos fios. Então são 2 procedimentos separados. Esses botões laterais, eles têm um movimento sincronizado. Então você tem uma haste metálica aqui que vai correr em cima de uma placa interna. Então isso aqui serve para a gente fazer o ajuste fino do movimento horizontal, ok? Lembrando que o nível, né, ele não tem um movimento vertical, tá? Então o sistema de lentes aqui, a luneta, ela não faz um movimento vertical, apenas horizontal, tá? Nós temos aqui em cima, que nós chamamos de como se fosse uma mira, né? Então internamente aqui você não tem um sistema de lentes. O que nós temos? Nós temos um triângulozinho, ele recebe luz. Quando a gente observa desse lado, nós vamos ver o triângulo iluminado. Isso aqui serve para a gente, primeiramente, fazer o foco a mira aproximada do alvo, tá? Estando aproximado, a gente vai então colocar o olho na ocular para ir proceder com o ajuste do foco. Porque se eu for diretamente olhar pelo ocular e tentar achar o alvo, como está desfocado, não está regulado para aquela distância, naquela direção, fica muito difícil a gente fazer o alvo correto. Então é importante, primeiramente, usar essa mira como se fosse de espingarda de revólver. Você mira primeiro e aí depois faz o ajuste fino, ok? E aí você faz o ajuste com a mão e depois com o ajuste micrômetro aqui, ou mecânico, tá? Bom, esse modelo de nível, ele tem esse anel embaixo aqui, que ele está o quê? Separado, né? Ele tem a graduação de grau em grau, tá? Então, para que serve? Ele tem na lateral dele aqui uma marcação, tá? Então a gente consegue fazer uma leitura aproximada. A gente coloca aqui, a gente coincide, né, a linha aqui do aparelho com o zero do anel graduado, e aí girando no sentido horário, a gente pode fazer uma medida aproximada de ângulo, tá? Então, assim, então qual que é a utilidade? Nós estamos no campo só com esse aparelho e a gente precisa fazer uma medida para ter uma noção do valor angular de um espaço. A gente pode utilizar essa funcionalidade. Então a gente vai girando para a direita aqui e a gente vai vendo então que ele vai crescendo os ângulos, parou no ponto que nós queremos, a gente tem um valor aproximado. Lógico que, né, não é a mesma precisão que nós temos com o teodolito, que é um aparelho goniômetro específico,
tá? Bom, então para fazer o nivelamento, para isso, esse tipo de aparelho, ele possui uma bolha circular, tá? Então, é muito fácil a gente fazer o nivelamento aqui, tá? Como que nós vamos fazer? Nós vamos... Então, o objetivo é colocar a bolha dentro do círculo, tá? Aqui, ó, tem um círculozinho, uma linha circular. Nós temos que fazer a bolha encaixar dentro. Percebo que também a bolha é menor que o círculo, justamente porque nós temos uma tolerância para esse nivelamento. Então, o que nós vamos fazer, então? Nós vamos posicionar o aparelho, né? A bolha entre dois parafusos de quaisquer lado, não importa o lado que nós vamos fazer do tripé, tá? Nós vamos fazer isso, certo? Porque o objetivo é nós, parecido com o que nós fizemos no teodolito, a gente vamos nivelar este eixo, representado por esses dois parafusos, então nós vamos nivelar esse eixo aqui, tá? E depois vamos mexer no último, no terceiro parafuso aqui atrás, para a gente vai estar nivelando esse eixo. Então, com isso, nivelando dois eixos, a gente consegue ter o plano, então nós estamos com o aparelho nivelado, tá? Esse modelo de aparelho, ele não tem a marcação aqui no pino dos parafusos calantes do meio de rosca, tá? Então tem que ser mais ou menos no olho, na experiência, a gente colocar no meio a rosca aqui para poder trabalhar. Bom, então, estando aqui a bolha no meio, entre dois parafusos, eu vou, igual a gente viu ali no teodolito, ou tudo para dentro ou tudo para fora, tá? Então eu vou nivelar até a bolha ela ficar na direção do terceiro parafuso, tá? Bom, feito isso, eu vou proceder com o manuseio desse terceiro parafuso até a bolha entrar no círculo, ou o mais próximo possível. Então aqui, ó, tá vendo que ela não entrou e eu tive um problema, eu estou atingir o final da rosca, tá? Então nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que voltar a rosca aqui, eu vou ter que reiniciar o processo. Então isso pode acontecer quando a gente não toma cuidado com a questão da rosca do aparelho, tá? Então vamos começar de novo, posso iniciar do mesmo lado aqui, certo? Ou eu posso girar, vamos girar aqui só para exemplificar, certo? Então aqui eu vou pegar esse lado, mesmo esquema, posiciono a bolha na direção do terceiro parafuso e vou manuseando esses dois parafusos aqui, tudo para dentro, tudo para fora, né? Sentidos contrários um com o outro, até a bolha ir na direção do terceiro parafuso. Ó, então ela está na direção do terceiro parafuso, vou mexer nesse terceiro parafuso até que a bolha entre aqui. Olha lá, ó. Ela já entrou no círculo. Ah, mas professor, pode acontecer o quê? Que quando eu mexo esse terceiro parafuso, a bolha não entre diretamente no círculo. Ela pode ir meio que inclinando para um lado. Se isso acontecer, eu volto os dois parafusos e vou dando o ajuste. Então eu vou fazendo repetindo esse processo. Os dois, esse sozinho. Os dois, esse sozinho. Tá? Posso também, não deu certo nessa posição, eu giro e inicio em outra posição. Então eu posso colocar a bolha entre esses dois e repetir o processo. Ok? Bom, nivelou aqui, mesma coisa, eu tenho que averiguar se esse nivelamento está batendo em qualquer direção. Então eu vou pegar, colocar na direção dos parafusos e ver se a bolha vai estar dentro nas três posições. Tá? Então aqui ela está, vamos lá do outro lado. Aqui ela quase encostou ali no círculo, mas ainda está dentro. Poderemos aceitar. E deste lado aqui, também ela, né, não está tão centralizado, mas ela ainda está dentro do círculo. Estando dentro do círculo, está bom para a gente poder estar realizando as medidas, certo? Se por um acaso a gente, na hora de fazer essa averiguação, perceber que a bolha está saindo de qualquer um dos lados, então nós temos que repetir o processo aqui. Então se eu nivelei inicialmente aqui, não bateu na conferência, eu vou pegar então, iniciar de outro lado. E replico o processo. Mexo os dois, está na direção do terceiro parafuso, mexo o terceiro parafuso e verifico os três lados. Somente quando tiver dos três lados correto que eu posso começar a nivelar. Tá? Por exemplo, o meu aqui, poderíamos estar fazendo as leituras. Eu posso melhorar
o meu nivelamento aqui do aparelho, porque a bolha, conforme eu mudei aqui o aparelho, ela quase chegou na lateral do círculo. Então eu posso melhorar isso daí. Como é que eu faço isso? Né? Eu posso ter esse preciosismo. Eu venho aqui, instalo, posiciono a bolha naquele esquema. Então entre os dois parafusos na direção do terceiro. E vou fazendo ajustes. Né? Então eu vou mexer um pouquinho aqui até a bolha estar na direção do terceiro parafuso. E vou o quê? E vou centralizar dentro do círculo. Ó, centralizou. Então eu faço a verificação agora em 3 posições para ver se melhorou daquilo que estava anteriormente. Né? Então aqui, ó, se vocês puderem ver, a bolha está perfeitamente dentro do círculo. Tá? Primeira posição. Aqui também. Não está perfeitamente dentro do círculo, mas está melhor do que antes. Então ela já não está encostando no círculo, na linha do círculo. E na última posição, sempre, pessoal, 3 posições, tá? No mínimo 3 posições. Então aqui também já está praticamente no centro do círculo aqui. Tá? Então já é uma condição melhor do que estava antes, pessoal. Tá? Estando dentro do círculo, tá bom? Está. Mas se puder a gente melhorar a nossa condição, isso vai se refletir nas nossas medidas, ok?